A primeira do seu rádio. Equipe FM. Rádio Equipe FM 87.9 CYM 396. Retornamos com o programa Dr. Simon na Rádio Equipe 87.9 FM. Retornamos ao programa Dr. Simon aqui pela Equipe 87.9 FM. E agora nós vamos ouvir ele, que é o mago do empreendedorismo dos negócios, meu amigo Roberto Feijó. Boa noite, Roberto Feijó. Boa noite, meu caro Dr. Simon. Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes que nos acompanham nessa noite de quinta-feira, dia 26 de janeiro. Hoje vamos falar, Dr. Simon, de bolsa, vamos falar das moedas, como sempre, e vamos falar também de alguns acordos entre empresas, grandes empresas, que estão sendo desfeitos já do começo desse 2023, Dr. Simon. Feijó, realmente a pauta da economia dos negócios e do empreendedorismo está bem forte nesse período de início de ano. Mas segue daí, Feijó. Sim, os empreendedores muito cautelosos, né? A Bolsa subindo até, a Bolsa tem ganhado muitos pontos nas últimas semanas. Eu sempre digo aqui para os nossos ouvintes, esse seleto grupo de ouvintes que nos acompanham, que nem sempre o que é bom para a Bolsa é bom para os consumidores. Então, quem está comprando Bolsa agora está comprando caro e pode ter algum dissabor logo ali na frente, quando as grandes empresas e as grandes tesourarias começam a fazer a sua realização de lucros e começam a vender muitos papéis ao mesmo tempo, e aí isso pode ser desconfortável para aqueles que não têm condição de segurar uma queda muito forte em alguns papéis. Mas, falando de bolsa já, vamos comentar sobre o Ibovespa, que hoje especialmente caiu 0,08%, aos 114.177 pontos, né? Então, foi uma realização de parte do ganho de 2,27% acumulado entre a terça e a quarta-feira. Então, a incerteza quanto ao fundo da Petrobras, por exemplo, que é a Petri 4, após principalmente a confirmação do ex-senador petista Jean Paul Prats como presidente da estatal, Dr. Simon, predominou sobre os sinais positivos do exterior e puxou, claro, a queda da Bolsa brasileira. E na outra ponta, as empresas relacionadas a commodities, metálicas, por exemplo, limitaram as perdas do índice, como reflexo já do otimismo com a reabertura da economia chinesa que está vindo aí. Então, esse movimento foi o principal vetor negativo para o desempenho do Ibovespa hoje, mas o dia também foi marcado pela realização em segmentos como o varejo, que acumulou grandes ganhos nas últimas sessões, né? O índice de referência, por exemplo, de consumo encerrou em queda em 0,22%, após já ter acumulado 4,23% desde a última segunda-feira, né? Em 3 pregões seguidos com resultados positivos. Então, ao todo, 43 das 88 ações listadas no Ibovespa encerraram o dia em baixa, Dr. Simon e amigos. No caso da nossa carteira de moedas, nós temos então o euro valendo R$ 5,52, a libra valendo R$ 6,28, o dólar australiano valendo R$ 3,60, o peso 0,02 centavos de real, o peso uruguaio 0,12 centavos, né? 12 centavos de real, e o dólar americano em queda, valendo R$ 5,06. Está um bom preço para comprar dólar, mas ainda muita cautela, porque as oscilações que têm acontecido são muito fortes durante os pregões então, da última semana, doutor Silva. Mas vamos falar de negócios, né? De grandes empresas, e eu gostaria de falar em especial, porque as pessoas não acompanham muito o modal marítimo das grandes companhias, e 2 das maiores companhias dessa área de transporte no mundo afirmaram que vão encerrar em 2025 o seu acordo de compartilhamento de navios. Eu estou falando do acordo entre a gigante Maersk e a MSC, que foi assinado em 2015 e que envolve o uso de slots de navios das 2 empresas em algumas das rotas mundiais. O pessoal da Bradesco, por exemplo, né, diz que a notícia é um vento a favor até do Porto Santos Brasil, que opera 3 terminais portuários
e o maior deles é no Porto de Santos. Hoje, por exemplo, o mercado de transporte marítimo é formado por 9 empresas que estão divididas, são 3 alianças, doutor Silva, são estratégicas. Então tem a 2M, que é da Maersk e MSC, a Ocean Alliance, que é da COSCO, CMA, CGM e da Evergreen, e a The Alliance, que é da Hapag-Lloyd, da One e da HMM. Aí da Yangmin também, que é chinesa. Então o Bradesco, por exemplo, afirma que essa disrupção das cadeias globais de abastecimento, que foi causada principalmente pela pandemia, acabou mudando a dinâmica do transporte marítimo de cargas. A gente sabe que os fretes dispararam, às vezes em média você tratava aí de 3 a 4 mil dólares no frete marítimo, em média, e hoje já está mais de 15 mil dólares, né? Então essas empresas basicamente passaram a dar mais prioridade para planejar jornadas mais ágeis, de forma que forneça uma cadeia de suprimentos mais flexível, just in time, como se chama, né? Em vez de ter um grande número de rotas frequentes. E a tendência deve impactar a indústria, claro, como um todo, e vai promover uma, digamos assim, desconsolidação do setor de transporte marítimo. E a Santos Brasil, por exemplo, né, já está afirmando que essa tendência vai ser positiva, porque vai ajudar o seu poder de barganha, já que ela faria as negociações dos contratos de forma individual, caso a caso. Uma outra consequência dessa notícia, amigos, é que, na visão das grandes tesourarias bancárias, seria a Maersk tentar comprar a Santos Brasil ou o terminal do Porto de Santos. Então, talvez alguma coisa difícil de acontecer nesse governo, de o CAD permitir algo assim, pelo menos na minha visão. Mas é algo que foi ventilado e pode ser que venha a acontecer. Então, esse cenário, no entanto, vai ter uma probabilidade menor de acontecer, dado que a Santos Brasil também negocia hoje um EV de capacidade de 2,3 mil por tonelada. Então, é um valor 77% superior até ao custo de reposição estimado do terminal. Isso mexe com todo o modal marítimo e também influencia nos preços de cabotagem pelo Brasil, doutor Simão. Vamos ver o que vai acontecer durante o ano. Só retomando, então, negócios muito cautelosos. Eu estava falando do modal marítimo, mas nós estamos vendo aí empresários do setor industrial, principalmente do ramo têxtil e do ramo calçadista também, muito conservadores em seus investimentos, aguardando ainda sinais do mercado de que as mudanças que foram promovidas nos últimos 4 anos permaneçam pelo menos nos próximos 18 meses, nisso numa visão otimista, doutor. Roberto Feijó, essa questão do transporte e da infraestrutura, ela impacta muito, né? Ela impacta muito nos custos. A maior parte dos custos envolvendo os produtos, principalmente os bens duráveis, né? Os bens de consumo duráveis. E impacta diretamente esses custos e eleva em muito o grau também das taxas de inflação em alguns estados, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de acessar as malhas marítima, rodoviária ou ferroviária. E o Brasil é pródigo em não utilizar-se racionalmente dos modais que são mais indicados, né? Em nenhum lugar do mundo você transporta tanta mercadoria por rodovia por 300, 400, 500, 1.000 quilômetros, às vezes, como acontece aqui no Brasil, né? O pessoal usa muito navegação, a ferrovia, e aqui é uma insistência nesse modal rodoviário que, por favor, né? O diesel está mais caro que a gasolina, Roberto Feijó. Como é que a economia vai conseguir respirar se ela é toda montada no diesel, né? Então é algo que... Mesmo com as importações, o diesel continua exorbitante. Não, é algo que é difícil, né? É difícil de conseguir fazer, e parece que ano passa, ano segue e não se consegue dar a volta nessa questão de infraestrutura, né? De transporte. É um nó que fica prendendo o país, né? E o Rio Grande do Sul em especial, né? Rio Grande do Sul em especial aqui também. Temos
hidrovias que poderiam ser utilizadas com muito mais por eficiência, mas estão abandonadas, né? Estão praticamente abandonadas. O Rio Grande do Sul sempre teve aquele conceito também, os gaúchos têm muito disso, né, de que são diferentes, né? A gente tem essa mania. Pensando estrategicamente e até, digamos assim, vou usar a palavra logisticamente, né, nós temos um custo muito alto por estar no extremo do país. Não é que nós estejamos no norte do país isolado, com grandes dificuldades. Não, as estradas são boas de acesso até o Rio Grande do Sul por várias BR. No entanto, as de frete e peso em relação à distância, elas têm reajustes constantes. E o Rio Grande do Sul, por estar no extremo do país, também tem a dificuldade de fazer o chamado frete retorno, frete de reaproveitamento. Então, essa logística ela acaba saindo mais cara, às vezes, com carga saindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul, apenas com a perna de ida, como chamamos, né? E isso, claro, é mais caro. O pessoal da área, os aeroviários, entendem disso muito bem. Você vai contratar uma hora de helicóptero, por exemplo, uma hora de helicóptero sai em torno de $580 até $600. Um helicóptero, quando ele levanta voo, você tem que pagar pela ida e pela volta. Você não paga apenas uma perna da viagem. Você paga a ida e a volta dele ao ponto de origem. E isso, claro, sai mais caro. Em alguns casos, o transporte rodoviário, em relação ao Rio Grande do Sul, o mesmo acontece para os caminhões. Ou seja, as empresas acabam custeando fretes só de ida e o caminhão retorna vazio. Tem tudo isso, isso tem que ser pensado para que as empresas gaúchas tenham competitividade na hora de entregar os seus produtos nos principais mercados consumidores, né? É algo que tem que ser muito bem lá. Meu caro Roberto Feijó, não sei como é que tu tá de tempo, podemos explorar essa vontade do novo governo em colocar dinheiro fora do país e não investir no Brasil, Roberto Feijó? É isso mesmo, Roberto Feijó? Ou eu estou falando errado? Não vamos fazer ironia com aqueles que fizeram opções pela esquerda, mas convenhamos, foi uma escolha realmente equivocada, para ser educado, né? Então, o primeiro anúncio de investimento deste novo governo e deste presidente que está aí, o primeiro anúncio de investimento é na Argentina. Curioso, não? Então, um país que tem uma inflação já de 3 dígitos e que no último encontro o nosso presidente afirma que é um país saudável, que é um país que tem grandes possibilidades de negócio com o Brasil, mas convenhamos, vamos aos fatos. É um país totalmente quebrado, com uma crise social agravada, isso nós já falamos há alguns programas aqui, no programa do Dr. Simon, relatando alguns casos da Argentina. Inclusive, semana passada eu falava sobre as moedas e o dólar argentino, passando por problemas graves lá. E nessa toada, nós vamos fazer investimentos num gasoduto. Sabe o que é mais curioso, Dr. Simon? É a hipocrisia de alguns políticos. Vamos pegar o caso, por exemplo, da ambientalista Marina Silva, que agora assume o Ministério do Meio Ambiente. Pois ela afirmou hoje de que ela não sabia de que o gasoduto argentino trabalharia também com a exploração de xisto, que é um gás altamente poluente. Né? Altamente poluente, né? Sim. Para extração. Agora, e é proibido no Brasil. Agora, quer dizer então que nós vamos investir dinheiro bom, dinheiro limpo, do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento em território argentino para promover a produção de energia suja, digamos assim, entre aspas, né? Que é ambientalmente incorreta. E para isso, dona Marina Silva fica calada? Curioso, não acha, doutor Simão? Não, e o Rio Grande do Sul aqui recebendo sinalizações da Europa para criar plantas de hidrogênio verde, né? Se o Rio Grande do Sul fizesse hidrogênio verde e exportasse em forma líquida para a Europa através do Porto do Rio Grande, se isso fosse feito, a Europa diz que compraria esse hidrogênio verde do Rio Grande do Sul. E não se vê uma manifestação do governo federal dizendo, olha,
vamos elaborar projetos, vamos botar uma linha de crédito disponível para a empresa que quiser explorar isso. Isso porque o hidrogênio verde pega o quê? Pega a água da Lagoa dos Patos, que é abundante naquela região ali, né? Com a energia solar e a energia eólica, a quebra dessa molécula e transforma em hidrogênio, que é combustível. Absolutamente verde, absolutamente sem nenhuma poluência. E não se ouve falar nisso, o que se ouve é a construção de um gasoduto para a retirada de gás de xisto, onde o modo de se retirar esse gás é absolutamente poluente e altamente contaminador, né? Será que talvez por isso que a jazida se chama Vaca Muerta? Será que tem alguma relação, Roberto Feijó? Talvez. Agora, é realmente inusitado o que vem ocorrendo, né? E as declarações também. Eu não falo só as declarações desse presidente que está aí agora, mas também de seus ministros, que notoriamente não têm qualquer capacidade de assumir as pastas correspondentes. Primeiro, por não ter nenhuma experiência validada no mercado, nem na iniciativa privada, nem no setor público, de que tenham obtido resultados satisfatórios. Segundo, porque estão pegando estatais, fundações e autarquias superavitárias, bem sanadas, com a sua situação regularizada. Muitos editais, muitas concorrências e leilões foram feitos com sucesso nos últimos 3 anos e estão ameaçados esses contratos por declarações realmente perigosas desse novo ministério que está aí e do próprio presidente, acenando de que algumas coisas podem ser revogadas. Então, se realmente algumas dessas questões começarem a se confirmar, nós falávamos da Bolsa agora inicialmente no nosso programa, no nosso comentário aqui, você que faz investimentos, principalmente na compra de papéis, na Bolsa Brasileira de Valores, coloque suas barbas de molho, muita atenção, muita cautela. Nós estamos dizendo para você sair vendendo todos os seus papéis, mas fique muito atento às notícias, porque a Bolsa vai se movimentar e muito, não só pelos critérios técnicos, gráficos e fundamentalistas dos quais ela já opera hoje, mas principalmente pela rede de notícias. E o Twitter, para quem não sabe, é um veneno para a Bolsa de Valores, porque cada comentário no Twitter que algum destes líderes no governo Lula faça em algum momento durante o pregão, né, pode realmente jogar os papéis de uma companhia ou outra no chão. Não é fácil. Bom, Roberto Feijó, gostaria de falar contigo sobre as Americanas, né? Mas vamos esperar uma semana a mais para ver o que aparece. Mas o fato é o seguinte, né? Sucupira e sua turma, Lehman e sua turma, botou a culpa na auditoria, Roberto Feijó. O que tu acha disso? Vamos fazer o seguinte, vamos matar o carteiro para não receber as más notícias, né? Mas assim, eu vejo que ainda tem, como você falou, doutor Simon, tem muita coisa para acontecer ainda. Está claro o cenário de um golpe, né? Está claro o cenário de premeditação em tudo que foi feito, e as investigações que foram abertas e até mesmo estão sendo incentivadas nesse governo por concorrentes das lojas americanas que querem uma fatia deste mercado, e já estão conseguindo isso, é claro, com toda essa baixa das ações e a queda nas vendas. A semana passada teve uma correria de algumas companhias cancelando suas vendas nas plataformas da Americanas, ou seja, das plataformas de marketplace, que são os negócios digitais. Tudo isso conspira também para uma queda vertiginosa do valor real da companhia. Então isso, mais hora, menos hora, vai vir à tona e essa verdade chegará e vai custar caro para quem se envolveu com isso direto ou indiretamente. Não tenho a mínima dúvida disso, Roberto Feijó. Quem se envolveu nessa questão dos americanos aí não vai sair ileso disso, não tenho a mínima dúvida. Roberto Feijó, posso contar contigo para a semana que vem, meu caro Feijó? Sim, claro, sem dúvida alguma, e eu me despeço aqui, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, mandando um abraço para todos os nossos colegas da Rádio Equipe FM e também ao Marco Antônio Freitas e aos nossos demais colunistas aqui do programa. Então, a todos um fraterno abraço, uma semana
de muita paz, felicidade e realizações. Nos vemos então na próxima semana e até a próxima. Maravilha, muito obrigado, Roberto Feijó. Stay Sapucaia agradece a tua participação. Tá aí, Roberto Feijó, e a gente falou sobre vários assuntos, né? Terminamos com as americanas, né? O fato é que os 3 sócios lá, o Lehman e os outros 2 lá, fizeram uma carta no domingo à noite e onde, em suma, disseram que não sabiam nada e que uma das culpas por isso seria da auditoria, que não teria enxergado nada disso, o que surgiu logo depois, né? Então, vai ser um tiroteio da pesada e, pelo jeito, quem fez coisa errada vai acabar tendo que pagar o preço. Agora são 21 horas e 26 minutos.